Olá, gurizada. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje vamos passar pela árdua tarefa de falar sobre uma série com cara de VHS, o primeiro vídeo que a gente vai falar dessa indústria cinematográfica com cara de vídeo e TV, praticamente, porque série já tradicionalmente tem isso, essa mais ainda, porque é uma série antiga, e é uma série muito querida, muito corajosa, muito maluca e grande o suficiente para ficar confuso. Estamos aqui para falar de The Office, especificamente sobre 2 episódios, e obviamente estamos aqui com o Duca. E aí, Duca? Fala, Heineken. Sobre O Escritório, tentei rir e não consegui. Ainda. Mas tudo dentro do esperado. E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo Mais bem. Uma série nesse nosso podcast, né? A gente não fala muito de séries aqui. Acho que é a segunda, né? Segunda série. A gente falou The Morning Show. E agora, que inclusive tá gravando a segunda temporada, mesmo na pandemia, conseguiu se restabelecer. Tô ansioso, inclusive, pra chegada dela. E o The Office. E o The Morning Show é uma série, mas ela tem cara de filme grande, total, né? Total. Tecnicamente sim, mas ela também é feita nesse sentido, né? Ela não tá indo pro ar enquanto tá fazendo, né? Como uma série de TV antiga dos anos 2000, Entrega pronta, né? Vai gravando e vai fazendo, e vai montando e vai... Essa já faz e apresenta. Talvez por conta do elenco, né? Acho que é uma coisa que não pode ficar muito refém ali do que... Né? Tem grandes estrelas ali, o próprio Steve Carell, tem a Jennifer Aniston. Não sei se dá pra dividi-los com outras coisas. Então, acho que a Apple deve coçar o bolso e falar, olha, vocês vão ficar parados por um tempo, a gente grava, resolve e libera vocês pra continuar o dia a dia. Creio eu, né? Não li nada disso, não é uma informação que eu peguei no lugar, mas eu acho que é muito por aí, né? Sim, faz todo sentido. Esse episódio é trazido para vocês pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com suporte direto com os professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbals, Premiere, DaVinci, Avid e Final Cut e das mais diversas áreas. Fashion films, videoclips, edições e captações de áudio, direção de fotografia, colorização, edições de fotos, gestão de equipes e sets e muito mais. A AV Makers é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Usando o cupom SALA77 no ato da sua assinatura, você paga apenas R$ 77 por mês. É isso mesmo, serão apenas R$ 77 por mês. Mais de 40% de desconto que você pode parcelar no boleto ou no cartão. Acesse avmakers.com.br e assine. Nosso programa contém spoiler. Acho que talvez seja legal sempre falar isso, porque cada episódio alguém pode mandar para alguém, né? E falar, a gente, né? Primeira vez, né? O cara cai de paraquedas aqui. É o primeiro episódio de todo mundo, sim, né? Sim. Alguém é sempre o primeiro episódio. Como é que é aquela frase? Tipo, qualquer episódio é o primeiro episódio de alguém. Ou algo parecido, né? Disso aí. E é uma série que começou em 2005 e foi até 2013, então foram 8 anos, né? Normalmente eles fazem 6, 7 meses por ano de apresentação, ou seja, o público de fato passa um season inteira assistindo enquanto está sendo divulgado, enquanto está sendo produzido, ou seja, você vê episódios de Natal, você vê episódios de Thanksgiving, você vê episódios do Valentine's Day, porque você também está passando por isso. Então, se você está assistindo TV e está na época do Natal, os programas são de Natal porque eles estão sendo feitos sobre Natal. E isso perdeu um pouco
o aspecto, pelo menos para mim, eu já não tenho mais TV, não assisto mais televisão há uns 12 anos, mais ou menos. Então, eu não tenho mais a sazonalidade das coisas a partir dessa mídia, ou da mídia. Eu vou na Netflix, eu vou na Prime, eu vou no Crave e assisto tudo. Também tem que levar em consideração isso, né? A gente vai desmembrar para poder chegar nesse resultado, mas, claro, você, talvez, para entender toda a história, tem que pegar tudo, os 8 anos, e passar por ele. Outra questão importante é que o nosso podcast não visa uma discussão jornalística acerca do produto. Então, a gente não vai ficar aqui falando, sei lá, grandes novidades ou grandes curiosidades. Ah, porque esse ator, ele também atuou em tal lugar. Tipo, essas coisas mais curiosas e sobre pormenores da pré-produção não é o nosso interesse. Nosso interesse é após. É tipo, depois que o produto está pronto, e fazer um breakdown, né, de fato, do trabalho. A gente quer pegar a cena que existe e analisar ela. Não quero entender o contexto em que quem é essa pessoa, se ela casou com não sei quem, por isso é que ela escreveu assim, o que ela quis dizer, sei lá o que ela quis dizer. A gente vai tentar analisar o produto. O produto nos diz uma informação e a gente vai tentar fazer esse pente fino, digamos assim. Não estamos aqui para dizer se é bom ou se é ruim. Naturalmente, a gente vai dar uma opinião pessoal, do gosto e tal, mas aqui não é sobre isso, é exclusivamente sobre a parte técnica e como foram resolvidas as questões, enfim, decisões e tal. Então, fica aí o disclaimer, segundo corte. Na história da humanidade, a gente conhece muito bem as novelas, né? A gente conhece muito bem a história das novelas, porque elas são desenvolvidas com uma história complexa que vai se enredando, criando um novelo de lã, né? Nessa ideia de você vai emendando uma coisa na outra, a mãe vai casando com o tio, que conhece o primo, que casa com outro padeiro, que foge com o vizinho, e no final das coisas a gente está completamente envolvido numa história inteira. Sim. E para entender essa história, você vai ter que desvendar vários mistérios, desvendar várias coisas pequenas internas de cada história e acompanhar todo esse grosso desse balanço. As novelas, né, principalmente as tragédias gregas, por exemplo, que são os grandes celeumas históricas, né, epopeias, né, elas são escritas nesse intuito. Ao final, você tem uma grande história a ser contada, né? Se você for pensar em termos, eu vou evitar ficar muito acadêmico aqui, mas se você for pensar em termos de armatia, que é tipo a falha trágica que o herói comete por acreditar que ele é invencível, e isso representa a criação de uma tragédia, que é o personagem é avisado por um oráculo que ele não deve cometer X, Y atitude. E ele mesmo assim diz, eu vou fazer porque eu sou dono do meu próprio destino, eu sou livre. E ele de fato comete essa ação, que é a falha trágica, e essa falha trágica, então, vai acometer uma tragédia na vida dele, vai dar tudo errado e ele vai se lascar no final. O conceito trágico disso tudo é para te ensinar uma história ao final. Se a gente for pegar do Aristóteles, lá da Poética, ou for trabalhar da ideia de conceito de por como as histórias são escritas e para que elas são escritas, elas estão, na verdade, falando de uma história só, que é como o público que está assistindo precisa se identificar que aquela história é sobre ele, né? Para ele poder se posicionar no lugar da sociedade em que ele pertence. Então, a tragédia, ela era muito mais usada com o aspecto político de ensinar as pessoas a se manterem onde elas são. Sim. Justamente para você não sair querendo fazer o que você não foi destinado a fazer ou que a sua família não tem condição de pagar. Aproveito só para reforçar aqui, professor, porque agora você deu uma aula que, assim, de tempos em tempos você derrama essa sabedoria para a gente. Eu serei eternamente grato, porque eu aprendo muito com você, com o nosso podcast. Mas só relembre para mim como é o nome dessa da situação, né, do fato, né, que você contou. Então o cara vai lá, ele vai tentar fazer uma coisa, ele sabe que não deve fazer, vem uma voz soberana que diz que ele não deve, mas ele todo poderoso acredita que pode fazer. Como é o nome disso? Isso chama falha trágica, que eu não sei exatamente se é a falha em si ou é a consequência da falha com a falha, porque aí é grego e aí fica bem difícil de chegar lá, mas enfim. Mas é essa falha trágica, porque todas as grandes tragédias acontecem isso, né? O cara vê num oráculo, ou vê um deus ou uma coisa, fala pra ele, olha, isso vai acontecer com você. Como o Édipo, por exemplo, né? O Édipo rei, ele descobre que ele vai matar o próprio pai e casar com a mãe. E ele, não, que isso, eu não vou fazer isso. Aí ele foge da cidade, tipo, eu vou fugir.
Isso não vai acontecer comigo. Ele foge, se alista num exército, encontra um monte de campo de batalha, vence várias guerras, conhece uma jovem, se apaixona, casa com ela. Sim. Descobre que no campo de batalha, no meio da galera, seu pai também ficou sabendo dessa história e também fugiu. E eles se encontraram lá. Faz todo sentido, porque naquela época o pai era absolutamente ausente, então era possível o cara encontrar o pai e nem saber que o pai era o próprio pai. E aí matou o pai no meio do caminho. E depois descobriu que a jovem tal que ele encontrou, de fato, era a mãe dele, que também tinha fugido, também ficou sabendo da história. Pra quem não... Ou seja, não adianta você fugir do destino. Pra quem não faz essa associação direta e não tem esse conhecimento histórico, assim, séries como Vikings, por exemplo, né, que o guerreiro tá ali na comunidade dele, na família, na realeza, tem aquele guru, né, que é o cara que é a visão, então o cara fala, olha, a sua terra vai ser tomada, não sei quando, e você brigará com seu irmão, e o cara, não sou, porque eu sou o rei. Então acho que fica mais fácil pra molecada, por exemplo, que tá nos ouvindo, associar com dessas séries novas, porque o que o Hynek tá falando aqui é uma coisa de anos e anos e anos e anos. É uma coisa da humanidade, da história. 400 anos antes da Era Comum. Isso já é uma coisa... Não, e é uma coisa da humanidade. É uma coisa... Não é uma história, é uma coisa que a gente vive e revive o tempo todo, né? A gente aprende assim. A gente conta as histórias dessa forma, né? Com essas falhas trágicas dos grandes heróis para aprender com eles. Exato. Pra que eu tô trazendo isso com uma série de coisas? Essa era a conexão, porque para quem nos ouve, eu falei pro Heineken, né? Heineken, por que esses episódios? Por que o The Office? Por que esses episódios? Então agora eu também vou saber com vocês por que inclusive tá citando a Grécia Antiga aí. Então, vamos lá. Porque o que acontece? A esmagadora maioria da comédia, ela se passa por questões situacionais. Assim como em oposição à tragédia é uma grande história para te ensinar uma grande coisa, e a comédia ela não vai caminhar nesse lugar de te ensinar uma grande coisa. Ela, na verdade, vai fazer um expurgo de coisas situacionais. Quando você pega uma série como The Office, a escrita ela flerta entre a tragédia, que existe uma grande história por detrás que se mistura, mas você, na verdade, vai vivenciar o cotidiano de personagens simples. E aí, onde o cara vai conseguir botar a comédia quando vai escrever? Onde a mulher que vai escrever essa história vai conseguir colocar a comédia? Porque você não tem uma enorme situação trágica ou muito importante para contar, e você não tem personagens importantes para serem contados. Ela é um hibridismo conceitual, né, para mim. O The Office é meio que um hibridismo conceitual entre o que a gente escreve como cômico, só que com um corpo trágico. Porque você tem situações de aprendizado e de evolução de, entre aspas, o herói, ou uma estrutura de erro trágico, né? A falha trágica rola com todos os personagens, eles são avisados, eles percebem, eles sabem que não podem fazer, no final eles cometem o erro, tudo acontece de errado, e eles se ferram e ferram todo mundo também. E no final todo mundo sai perdendo. E isso não é cômico. A comédia não tem essa estrutura, Sim. Só que eles pegaram a estrutura trágica, no sentido conceitual, e aplicaram a leveza do cotidiano. A tara principal do The Office essa é uma série sobre nada. O conceito é nada. Qual é a história? É nada. Não tem, né? A gente não tá falando de nada. Nada, não tem nada. Qual é a coisa mais trivial? Pega uma companhia de papel. Só que não é sobre histórias dessas pessoas. É nada, é sobre nada. Então, várias vezes a gente vê o silêncio, o telefone tocando, o espaço vazio, a câmera filmando nada. Não tem nada para aprender. A câmera filma para não ter nada. E eu acho isso maravilhoso, porque é uma escolha. Não é que o cara pegou a câmera de fato e ligou. Ele tem que pensar como que eu faço para filmar nada. Para não ter uma coisa importante no frame, um frame bonito que se esconde atrás de uma planta. Não parecer que ele quis dizer alguma coisa. Falar, ali ele estava filmando tal coisa. Não, ele não estava filmando nada. E é difícil fazer isso. Exato. Exato. E para você ter uma sensação de que você está vendo nada, né? E ficar 8 anos vendo esse nada o tempo todo. Então eu gosto muito de pensar o The Office com esse contexto mais filosófico de que a proposta era mostrar o awkward do vazio, né? Tipo, o momento vazio. Então tem vários momentos em que eles colocam a estranheza, a bizarrice, a vergonha alheia, né? Na sua cara, assim, tipo, ele joga na sua cara. Como se trata de uma comédia para TV,
É claro que eles também têm que dar uma ajudada para que não fique muito over esse lugar do abstrato, porque senão ficaria realmente muito difícil. Então eles colocam um elemento, que aqui já vou logo sentar o pau. Eles colocam o elemento dos atores olham para a câmera. Os atores sabem que estão sendo filmados. Os personagens existem dentro das filmagens. Não é, e vou repetir com calma aqui, você vai fazer uma bronca. Já até sei. Não é quebra de quarta parede. Não é. Quem fala que o The Office quebra a quarta parede está errado conceitualmente. Não é. Quarta parede se quebra em uma estrutura realista, que os personagens não sabem que existe a quarta parede, que é difícil falar de cinema para quarta parede, porque 4 paredes só tem o teatro. Caixa italiana, e o cinema você tem câmera na rua, você leva uma câmera para um estábulo, depois você põe uma cena em cima de um navio, e depois você faz uma rua. Onde tem parede ali? Não tem 4 paredes. Você não está fechado, você não encerra, você põe o personagem num ambiente. Você filma numa montanha, ele não está encerrado num lugar. Então, ele olhar para a lente não significa uma quebra de quarta parede at all, a não ser que, dentro de um conceito, o personagem corte a relação da fantasia que ele vive para falar para você. Que no The Office não rola. No The Office 100% é pra gente, e ele tá falando pra gente desde o início, então não tem quebra. É uma comunicação direta. Eu acho que um belo exemplo, agora você até vai me corrigir, vai ter oportunidade de, né, eu estou me colocando quem aqui. Sou eu pra te corrigir? Não, no sentido de se eu aprendi, né, quando eu achei que entendi sobre a quebra da quarta parede, e acho que sei, mas eu acho que falando de cinema, falando de série, uma que eu acho que faz isso é o House of Cards. Porque ali, eu não sei, você viu House of Cards? Né? Sim, eu vi algumas coisas. Então tinha lá o Kevin Spacey, ele vivia naquela situação, você acreditava naquela situação, ele sai daquele lugar para olhar para você e conversar com você. Né? Isso, que aí ele quebra a quarta parede e fala, olha, isso que está acontecendo agora é porque eu vou fazer tal coisa, eu já estou planejando, babá, e volta para a cena. Eu acho que é o mais próximo do que a gente vê. É como você disse, no teatro é uma coisa mais fácil de você entender, né, do que no cinema. Então acabou se dizendo, se banalizando e esse equívoco da galera falou assim, olhou para a câmera e quebrou a quarta parede. Não é. Até para a galera que acompanha muito série também, que não quebra, mas faz exatamente como The Office, é o Modern Family. É uma série que também tem o Al Bundy lá e tal, a galera. Então rola essa coisa de estar falando e de repente vira, dá uma risada com você, né? Mas é o tempo inteiro. O tempo inteiro ele sabe que você tá ali, né? Ele tá atuando, né? O personagem tá vivendo, mas ele sabe que você tá ali vendo o tempo inteiro. Então, quando ele faz uma piadinha e ele só tem tá ele mais uma pessoa em cena, ele ri com você. Que é o que meio que acontece aqui, né? No The Office, que é diferente, ressaltando que é diferente do House of Cards, quando ele para, se desloca, às vezes até o outro personagem continua o acting. É muito engraçado, né? Ele continua, o cara olha pra você, conversa com você e volta pra cena. Então acho que essa é a melhor forma de, na minha opinião, ilustrar se eu não estiver errado. Porque estruturalmente não tem como você ter, conceito acadêmico, tá, gente? Não tem como você ter, tô falando isso, parece prepotente, né? Tô falando no sentido assim, que não é uma decisão minha, não é o acho, é tipo assim, é um conceito acadêmico que, conceitualmente, quebrar quarta parede só em estruturas realistas, drama. Comédia não tem como. A comédia, por excelência, é o time, o punchline e o momento da entrega é levando em consideração que a plateia tá esperando o ponto. Sim. Quando eu faço preparo a piada e espero você pensar, e aí eu solto a piada, eu tô, na verdade, falando pra você aquele momento. É tipo, é um momento. Então não existe 4 paredes na comédia. Pensa no sentido de literatura, quando você tem um narrador da história, ele não está quebrando a quarta parede. Sim. Mas se o editor do filme, do livro, o editor do livro, da gráfica, ficar falando com você enquanto tá te contando, então nessa hora a gente tem que fazer uma correção aqui do português que veio errado, então ele... Entendeu? Quando o cara faz isso, ele tá te tirando da história de verdade, né? Tipo, efetivamente você tá saindo da história e você tá vendo a história acontecendo sobre a história. E aí, por isso que chama quebra, porque você, depois que quebra, você nunca mais conserta a quarta parede. Você fica sem a quarta parede. Na comédia existe muito o à parte, né? Que é quando o personagem se dirige à plateia, e no texto, inclusive, está escrito à parte.
ele se dirige à plateia e fala com a plateia, né? Que não é a mesma coisa de uma quebra de quarta parede. Para que eu tô explicando toda essa maluquice? Porque esse comentário de olhar à parte e falar para a plateia, ele cumpre duas funções no The Office. Ele cumpre a função de estabelecimento do código cômico. Ele, tipo, é o momento do código cômico e ele é juvenil e jovial o suficiente para estabelecer o código cômico. Ou seja, ele tem o objetivo de deixar leve qualquer que seja a coisa pesada. Então, vários momentos o Michael, o personagem do Steve Carell, faz uma piada muito próxima do preconceito, ou racista, ou muito over. Você tem um personagem olhando para a câmera e fazendo um comentário do tipo, meu Deus do céu, que absurdo. Porque aí você vai meio que rir e, ao mesmo tempo, você alivia aquela situação. Se você não tem aquilo, você passa a achar que a história está sendo contada daquele jeito. Sim. E, na verdade, você tem alguém criticando a história dentro da história. Sim. Né? Entendeu? Então, um elemento é esse. Ele é cômico. O que não significa que ele é engraçado. Não, exato. Significa que ele é cômico. Não, e agora até já puxando para um outro lado, eu que não vi a série, né? Eu só vi esses 2 episódios pra gente fazer o nosso episódio aqui. Eu particularmente demorei um pouco, eu já tentei ver a série algumas vezes, comecei, mas óbvio também fora de contexto, né? A gente até aqui, antes de começar a gravar, citou que esse tipo de linguagem, ele óbvio, tem muito mais impacto quando você assiste ele na época, né? Então, a gente até citou aqui internamente, o Hermes e Renato, para quem não sabe, foi um quadro, né, que teve na MTV Brasil, que quando aconteceu, é tipo um choque de cultura hoje em dia, sabe? Para quem não sabe o que é como se fosse um choque de cultura, só que na época que aconteceu, ele era um absurdo, muito louco, muito diferente, né? A gente não tinha visto nada parecido, né? Ou se tivesse visto, era uma coisa ou outra que não teve tanta relevância. E o The Office, hoje, pra mim, ele soa muito datado, né? Eu acabo vendo ele hoje e fico, putz, tá muito exagerado. É o tempo inteiro a câmera fazendo o zoom in ali, o push, e vira, e o cara toda hora olha pra câmera. E a piada, e aí tem a questão visual, né? Porque a gente pode dizer aqui, né? Você até grosseiro, mas não tem fotografia essa série, né? Não tem, acho que ninguém, assim, não precisou, não tem verba, não precisa ter fotógrafo. A gente liga as luzes ali do escritório da Quinta Avenida, não sei onde se passa, mas enfim, leva uma câmera qualquer, grava, óbvio que eu tô brincando, né? Pelo amor de Deus, quem tá nos ouvindo, eu não tô jamais diminuindo o trabalho, mas assim, a percepção mediante tudo que a gente tem hoje é que o apuro técnico não é a prioridade, assim, não é uma questão, né? Não vamos, quer dizer, tem, mas não é assim, olha, vamos pontuar uma luz, vamos ensaiar um contra, quando você for ali, a gente vai puxar uma luz que vem rasgando de fora para criar uma coisa cinematográfica, nem é a proposta. Então, quando soma isso tudo e esse exagero da linguagem, né, que parece que é o tempo inteiro querendo me convencer, olha como é que eu sou, olha como é que eu falo, olha como é que é a minha série, olha como a gente olha pra câmera, olha como a câmera procura o diálogo, olha como... É tanta coisa que eu não consigo entrar na história, eu não consigo viver, então... É muito difícil discutir sobre essa série no sentido técnico, porque ela é um pouco mais antiga, ela é pra TV, ela tem uma cara pré-rede social. Total. Então, a velocidade da edição, a velocidade da montagem, a velocidade da filmagem e da produção, né? Vai filmando, fazendo, editando e postando, né? No caso, nem postando, mas, tipo, indo ao ar. Ela tem uma diferença, né? Tipo, do que uma série compactuada, uma série episódica finalizada, né? Que você tem tipo Game of Thrones, você tem uma história, né? O Game of Thrones é baseado num livro, você tem pra onde ela vai, ela tem um percurso claro, né? E esse é meio que como uma novela, ela vai sendo montada. Então, dá uma liberdade para as pessoas poderem fazer uma coisa tecnicamente mais na mão, tanto que tava dando uma olhada e eu já tinha feito alguns estudos do MDB sobre o The Office e, cara, muitas vezes você acha o Cameron sendo creditado como cinematographer, por exemplo. Porque muitas vezes as decisões estão na operação de câmera. Exatamente isso que eu ia falar. E você sente isso total quando você assiste. Total. O câmera, no caso a câmera, tem uma câmera woman, que é a Sarah Levy, que ela é uma das mais importantes das câmeras dali também, e ela tá acreditada como cinematographer, só que a função dela é operador de câmera. Porque é meio que, cara, é ali, um lugar apertado, um lugar pequeno.
sem muito recurso. Você tem cenas que eles vão pra rua e eles voltam pra dentro tipo, né? Tem cenas que o personagem tá na rua e depois o personagem tá dentro, que literalmente não é uma diária que se faz todos os shots na rua. Ah, hoje vai ser o chute todo na rua, né? Não. A câmera de verdade tá dentro da casa e ela corre para fora, filma uma coisa fora e corre para dentro de volta. É quase como tem um jornalismo. Preparo. Não tem nenhum preparo, não tem um silk lá fora, ou vamos botar um 7x8 aqui para tampar o sol. Não, é livrão, porque vai ter uma cena que ele vai filmar da janela lá de cima e a gente tem que olhar lá para baixo. Não e tem tudo que ter bem nada, não também, tem tripé, né? não tem tudo nada. Bem. É mais roots e é meio que na mão. Essas pessoas, se você vai fuçando, os técnicos, eles trabalham nos Vingadores, no Black Panther. Tipo, eles estão nesses filmes de hoje, sabe? Tipo, os caras são gabaritados mesmo, não é? É uma linha mais livre. Mas, porém, também, entretanto, eu tava conversando com o Matt Sica, que é um colorista que trabalha pra Netflix aqui, que foi meu professor, e eu tava dizendo pra ele do segundo corte, que eu tava fazendo um podcast, infelizmente era em português, ele não vai conseguir acompanhar, e eu falei que a gente tava usando o MDB como referência pra créditos, e ele disse, às vezes não faz muito sentido, porque eles põem colorista é fulano, departamento de câmera. E, na verdade, quem define esses créditos, de fato, o que a pessoa está fazendo é o contrato com a produtora. Então, assim, para você querer ter uma acurácia mesmo, você conversa com a pessoa e fala como que você foi creditado. A ficha oficial mesmo do filme. Isso, porque ali vai ser, tipo... Às vezes alguém que põe, às vezes é a distribuidora que coloca, às vezes ele pede para ser creditado como Camera Department porque ele quer aumentar. Enfim, sim. Não é acurado desse tanto. Mas se você vai dar uma fuçada na galera que trabalhou no The Office, é uma galera enorme que trabalhou em grandes outros filmes também nesse lance. Então, assim, eles são creditados como cinematógrafos, mas eles operam câmera. E isso faz muita diferença. A câmera decide o corte na filmagem. Talvez mais do que os editores. Exato. Isso que eu ia comentar. Acho que foi a primeira coisa que eu falei quando a gente abriu aqui a nossa sala, que a gente grava aqui, faz o nosso Rex CV para bater a pré-resenha, que eu falei assim, olha, o nosso podcast fala sobre edição, mas assim, quem edita esse The Office é o câmera, né? Porque, assim, deve ser uma loucura. Porque, assim... E os atores. E os atores, porque é uma coisa... E é curioso porque eu acho que uma série que levou muito tempo... Eu acho que também foi rolando entrosamento, assim, acho que até assim, tem um apontamento no roteiro que quando o ator tal falar tal piada, ele vai estar na mesa e aí o câmera vai fechar na cara dele. Lógico que tem muita coisa que acredito que tenha sido criada dessa forma. Mas tem muita coisa também que acho que até no tratamento do roteiro, alguma coisa, de repente os câmeras estavam a par da coisa ali para poder jogar junto, porque me parece, lógico, né, que às vezes quando o ator A fala tem um determinado texto e o câmera vai nele, lógico que o câmera pode ir um pouco depois para parecer que procurou. E isso não parece que necessariamente ele descobriu naquela hora. Ele sabia que ele tinha que ir, mas ele tinha que ir como quem procura. Então isso a gente consegue, né, pra galera que nos ouve e é do audiovisual, sabe que a gente pode fakear essa situação. Sim. Mas eu acho, cara, que agora, né, nos nossos achismos do segundo corte, que é um tipo de trabalho que ele também vai criando um corpo e vai criando uma natureza dele ao longo do tempo, que de repente nem estava apontado e o câmera decidiu ficar na reação. E não foi. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega na ilha, você não tem muito o que fazer, porque eu não acho que aqui também... eles têm câmera A, câmera B, câmera C, câmera C. O take, 4, 5 takes da mesma. Não acredito que o cara abra ali uma multicam pra falar, não, vamos fazer isso, então vamos fazer essa cena agora. Ou com câmera ao mesmo tempo, ou com takes diferentes. Eu não acho que é uma coisa até com pouco mesmo, que é tipo como você falou, pauleira. Até porque em 2006, né? Exato, 2006, e o volume de produção, né? E ter que jogar isso tudo no ar e tal. Então, onde eu quero chegar? O editor tem um papel aqui, lógico, de aparar, né? De dar esse talho, dar essa parada nessas arestas, mas acho que a edição, cara, ela é na escrita e na captação. Ele já vem quase que montado, você só vai ter a questão do timing, né? Às vezes você vai tirar um pouco, deixar um pouquinho, né? Porque aí sim o editor vai entrar com aquela coisa assim, pô, se o cara fez uma piada, o outro fez a reação, como você citou anteriormente, vou deixar nele quanto tempo reagindo? Né? Aí tá na mão do editor. Mas corte de câmera,
não vou dizer que é inexistente, que seria ridículo, mas assim, é praticamente feito pelo próprio câmera. Se você for analisar com um pouco mais friamente, eu já fiz isso, né? Tipo, mais friamente analisar as primeiras temporadas para as últimas temporadas, você tem muito mais insert nas primeiras temporadas. Então rola uma situação, o personagem entra em cena, e a gente vai analisar uma cena dessa, eu trouxe ela por esse motivo. Ele entra em cena e aí tem uma sequência de inserts de reações que claramente não foram filmadas enquanto o personagem estava entrando. Porque a câmera estava pegando o personagem entrando e fazendo a cena dele. Sim. Depois eles têm que cobrir isso para poder ajudar a contar a história. E talvez eles tenham ficado, ao longo dos 8 anos, achando a melhor fórmula de fazer isso, justamente chegando nessa fórmula que o Duca colocou. Chegar a um jeito de fazer a filmagem ser mais fluida sem precisar encher tanto com insert para voltar ao roteiro que foi escrito. Então você vê bem menos inserts nas últimas temporadas. As últimas temporadas é fluido pra caramba. A câmera fica mais tempo fazendo zoom out, sabe? Tipo, a câmera dá zoom pra pegar o detalhe e volta, ao invés de inserir aquele detalhe depois, futuramente, porque tá escrito no X. Você diz que o REC... eu tô perguntando porque eu não vi, né? Como eu tinha falado, mas você diz que o REC ele é maior, o take ele é maior, é isso? A sensação é que é maior, ou pelo menos ele é mais elaborado. Entendi. Assim, entendi. sabe? Tipo, a câmera tá numa posição que o câmera vira 3, 4 vezes de eixo, X para poder de eixo, desculpa, para poder pegar todas as cenas. Então o blocking é um pouco mais livre. Entendi. Sabe, tipo, entendi. eles têm o coisa, os atores atuam ali e a gente com uma câmera que tem um super zoom, pega mega zoom na cara o detalhe do olho, vai pegar o detalhe do chocolate da mão e ao mesmo tempo faz a wide. Talvez ele tenha aprendido com o tempo isso, né? Falando, olha, ao invés da gente sair cortando, né? No início eles tinham um pouco esse lance de zoom, tinha bastante zoom, mas tinha menos do que no final, e tem muito insert. Sim. Tem muito mais insert. Tem horas que fica assim, uma quantidade enorme de inserts. E dá a sensação, e se você faz, eu gosto de fazer isso, de ficar catando os erros de continuidade, tipo, o café estava cheio no primeiro take, no segundo tá vazio e tal. Você tem pouco acontecendo. O que significa que eles têm poucos takes, né? Porque do jeito que você sente, se eles tivessem 7 takes, eles iam ter muito erro de continuidade. Exato. Não tem como. Porque é tudo muito fluido. Então, eles não têm tanto erro de continuidade porque eles fazem pouco take mesmo. Então, é tipo assim, bota a câmera aqui, filma e é isso. Muitas cenas estão desfocadas. Muitas cenas. A cena tá acontecendo, o personagem tá falando a frase principal e ela tá fora de foco. Porque o câmera tá achando o foco ainda enquanto a cena tá rolando. Aí o cara chega no meio da frase bonita e aí ele acerta o foco. E aí você vê o resto da cena no foco. Tem uma cena que a gente não vai trazer essa cena, mas é pra você lembrar. É uma das cenas mais clássicas quando o Jim fala pra Pam que ele vai namorar com ela, porque eles passam, né, a personagem Pam fica um tempão sendo namorada por outro cara, e fica o crush do cara, que não é o crush do amigo, que é um amigo, mas é crush e tal. E aí, quando ela tá livre, ou seja, ela tá solteira, ele acaba namorando uma outra guria. Então, eles ficam boa parte, assim, até, sei lá, quinta temporada, dos 8 anos, eles passam 3, 4 anos tentando querer ser casal, mas os dois se amam e nunca são casal. Então, o momento mais importante da história do The Office é o casamento desses dois. E no momento em que eles estão totalmente sincronizados, em que eles estão livres e solteiros e eles podem namorar, o Jim vai lá e fala, Pam, você tá livre hoje à noite? E ela fala, tô. Aí então é um date. It's a date. Sabe? E aí ela olha pra câmera e chora, assim, tipo, caraca, tá rolando. Repara que essa cena... ela tá, no primeiro momento, conversando com a câmera, contando, seria muito legal se desse certo, se a gente pudesse namorar, mas acho que a gente tá fora de sincronia, não sei o que, tá. Aí houve um barulho na porta, a câmera se vira pra porta pra ver o Jim entrando. Aí o Jim entra, fala, Pam, você tá livre? Aí volta a câmera pra ela fala a frase, aí volta pra ele fala, então... é um date. Aí volta pra ela chorar. Como ela chorar e como ela ficar emocionada, e é lindo a cena, porque ela fica emocionada e ela pergunta qual é a pergunta mesmo? Do que a gente tava falando? Porque ela fica desnorteada com o amor que ela tá sentindo, sabe? Tipo, cara, que tá acontecendo? Do que a gente tava falando mesmo? É bem assim. E ela tá chorando. E como ela tá chorando, talvez a decisão foi, cara, o mais importante é a gente estar em foco nela. Sim. Então o que acontece? Quando a câmera vira pra filmar ele tá fora de foco. E eles não ajustam o foco. Deixou marcado e tudo bem, né? Porque não vai dar tempo de voltar e refocar ela, sacou? E perder a emoção. Então, assim,
vira a câmera pra ele, ele fala fora de foco, volta pra ela tá em foco, que é importante. Aí ele vai falar de novo, volta pra ele, ainda fora de foco, volta pra ele e mantém o foco fixo. Tipo, se for ajustar, ajusta muito pouco. Porque não dá tempo de ficar fazendo esses pente finos, porque isso não é o importante. O importante é a vivência deles, sabe? Ou até daria, né, você se programar pra isso e tal, mas eu acredito que, como a gente falou ali no começo, esse apuro técnico, ele pode atrapalhar o contar da história de acordo com o timing de produção, né? Só que o que tem mais uma outra coisinha que é vinculada àquele falatório meu todo no início. Que é assim, o The Office tem uma característica também, que é o segundo elemento que traz ele como ser cômico. Não sei se você lembra que eu falei que existiam 2 elementos, sim, né? Sim. O segundo elemento, que é esse comentário, que é o fato deles tratarem do cotidiano. Então, um elemento do cotidiano estabelecido pela realidade dos personagens será o personagem conversando com a plateia. Então, não é o lance da quarta parede, não é só porque ele está não olhando, mas porque tem pontualmente a cada 4 minutos, 2 minutos, 3 minutos, X tempo em que a história está se desenrolando naquele flow absurdamente louco e solto, tem um personagem sentado numa sala, olhando pra câmera e explicando pra gente o que a gente acabou de ver, ou explicando o que a gente vai ver pra frente. Esse ponto de calma, senta aí que eu vou te explicar porque tá meio maluco de entender, é claro da escolha deles. Tipo, é o artifício que eles encontraram de, tipo, isso aqui é um natural puro, porque os personagens sabem que estão sendo filmados. E a desculpa é genial, porque a desculpa existe uma equipe de filmagem, diretores e uma produção de canal de TV, que resolvem fazer um documentário sobre trabalhadores de uma revenda de papel. Sim. Como é a vida dessas pessoas que vivem lá na FINAC? Vamos filmar a FINAC, vamos levar equipes, câmeras, microfones, a gente vai filmar a história dessas pessoas e a gente vai pedir pra eles falarem o depoimento das coisas. Tipo, esse é o plot da ideia. Então os personagens sabem, só que ao mesmo tempo, essa não é uma regra que eles mesmos seguem, porque as câmeras não se cruzam em momento nenhum. A gente não vê equipe técnica nunca. Só no finalzinho aparece um outro, mas assim, você não vê boom, você não vê nem os lavaliers. Nada. Você não vê câmera, você não vê luz, você não vê sistema. Mas não é que não exista, existe. Mas é porque era pra transformar a realidade mais e mais na realidade do nada. Porque imagina que se, em algum take que se vira, você vê um cara segurando a câmera, a F7, a F9, aquela da Panasonic, que é um monstro, que era o que eles usavam, acho que eles usavam Sony. Tipo, o cara segurando aquilo com um boom pole e o cara com um sound device. Tudo isso é uma distração de uma realidade que representa a realidade do cotidiano com algo, que é alguma coisa está acontecendo ali. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de caminhar na rua e ver uma equipe de filmagem rolando. Quando você vê uma equipe de filmagem, mesmo um set rolando na rua, todo mundo quer parar em volta, quer saber, porque existe alguma coisa ali importante de ser registrado. Então, a ideia que eu entendo filosoficamente que eles tiveram mesmo quando a gente está filmando os bastidores dos bastidores, ainda assim a gente não vai ver câmera porque não tem nada para ser visto. Exato. Nada é importante. O espaço tem que ser vazio, inclusive das câmeras que os caras estão filmando. Sim. E isso é tão maluco porque os personagens volta e meia precisam falar com a gente, precisam falar com a câmera. Só que qual é o artifício que eles fazem? Quase sempre os personagens não estão falando olhando para a lente. Eles estão falando olhando um pouquinho para o lado da lente. Exato. Como se tivesse uma pessoa sentada ao lado da câmera fazendo um corporate video normal. Tipo, sentado, então me conta aí o que é o papel. Bom, o papel, você viu aquela hora que como aconteceu? Se tivesse o diretor daquela cena ao lado do câmera, né? Que ele olha pro cara que tá do lado do câmera. E quando rola esse depoimentinho, tipo reality, né? Que assim, quando é aquele momento que corta pro cara sentado numa sala e fala, não, porque aqui o que acontece... Aí eu falo, putz, mas eu não entendi. Parece que eu tava vendo a vida dele no escritório. Mas assim, eles ao mesmo tempo estão contando sobre a vida dele no escritório, né? Tipo, e ao mesmo tempo eles interagem com a gente. Então, eu que não sabia do argumento, da coisa toda, né, que você tá explicando aí, eu fiquei meio confuso, porque eu falei, cara, por que eles param pra dar uma entrevistinha
sabe? Porque, então Porque é na engraçado verdade, isso. é como se a gente tivesse sempre duas histórias sendo contadas. Tipo, é a história sendo filmada daquelas pessoas que não é nada, que é totalmente boring, que eles são os idiotas, eles são preconceituosos, eles são falhos, eles são horríveis. E estão filmando esses caras. Só que o depoimento que eles estão dando, eles estão querendo dizer que o que a gente viu não foi o que a gente viu. Então rola várias vezes ele falando não, eu não tava nervoso, eu tava super tranquilo, na hora eu fiquei super calmo, não dei nenhum chilique. Tem uma cena do Michael Scott, o personagem, né, supostamente o personagem principal, que ele recebe a notícia que ele talvez tenha que fechar e demitir todo mundo. E aí ele chama todo mundo, fala, atenção todo mundo, eu tenho que dar uma notícia. Aí corta pra ele sentando dando depoimento, e aí ele super coach. Então, nesses momentos, a gente tem que botar uma cara de brave, né? Tipo um brave face. Sim. E ser forte, ser firme e dar a corajoso, verdade. Chegar né? lá, Falar corajoso e dizer, e acalmar, porque essas pessoas precisam de mim. Né? Eu sou o patrão delas. Então, você não pode soltar a corda. Aí corta pra ele, a gente tá ferrado. Tá lascado. Já acabou tudo. Aqui. Maravilhoso. Aí ele começa a chorar. Tipo, eu não vai dar isso aqui. E isso é engraçado, isso, porque sabe? quando eu citei essa coisa do reality, que tem essa brincadeira, né, do shooting, do valendo e da pessoa depois comentando. Quando ela comenta, ela assume, ela fala. Então, por exemplo, um reality de culinária, Masterchef. Aí a pessoa depois comenta, não, naquele momento que eu peguei a batata doce, poxa, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Ela assume, ela explica a situação. No The Office é ao contrário. O cara assim, não, agora que eu posso contar, assim, não, aquilo ali não foi uma confusão. Eu tava realmente tentando explicar para as pessoas, só que não, foi uma baita confusão, os caras não sabiam onde estavam. É um lance de linguagem, de interpretação. Eu acho que é uma série que muitos atores e atrizes curtem mais do que pessoas leigas da atuação. Sim. Porque você percebe que, por exemplo, eu não consigo assistir muito reality show de culinária, por exemplo, porque eu sei que é falso. Sim. Eu sei quando alguém tá interpretando mal. Ou quando alguém tá fingindo que tá interpretando. E ali, eles fizeram duas coisas. Eles pegaram atores de muita qualidade. De, assim, altíssimo nível de conseguir dar uma realidade de uma interpretação que você acredita que aquelas pessoas são daquele jeito. Sim. E isso é metade do elenco. A outra metade é feita por pessoas normais, que não são atores, que estão interpretando quase que a si mesmo. A Ângela é a Ângela mesmo, o nome dela é Ângela. Tipo, eles chamaram uma pessoa e falaram, a gente não vai chamar você porque você é atriz. A gente vai chamar você porque você consegue ficar falando uma frase decorada, natural. Mas eu vou te falar aí, vou fazer um parêntese e deixo a dica pro amigo ouvinte aí, que é a série Master of None. Não sei se você já viu essa série, sabe do que se trata. Vale demais, de um cara que se chama, se eu não me engano, Azir, não vou saber falar o nome dele, acho que ele é indiano e tal, mas é uma série que foi premiada, tem 2 temporadas, acho que não tem mais, não vai ter outra, do Netflix, e é exatamente isso, é um cara que ele stand-up, fazia stand-up comedy, e ele, escritor e tal, roteirista, escreveu... Assari. Assari. Isso. Ele fez a série, ele escreveu, fez, e o pai dele e a mãe dele, é o pai dele e a mãe dele. Pelo menos eu li isso, posso até estar enganado, mas eu lembro que isso foi muito legal, porque eu falei, bicho, esses caras não são atores. Esse coroa e essa coroa, quando ele chegava assim, não, pai, você sabe mexer no iPad? Ele, eu não sei mexer nisso. Só que é tão real o pai, que óbvio, né, um bom ator faz um pai real. Mas que eu desconfiava, cara, esse cara ele não é ator, bicho. Não é possível. E depois eu fui ver que ele escolheu, foi uma opção, trazer uns não atores pra série mesmo. Que tem umas que são pontuado, né? Não aparecem o tempo inteiro. Então é legal você dizer isso, porque tava aí já o The Office fazendo essa graça de trazer pessoas que não são atores mesmo. Isso é do tem caralho. Tem um filme bem famoso, não lembro agora o nome do diretor, nem se é uma diretora ou quem escreveu. Eu lembro do plot e do nome, que chama O Grande Milagre, eu acho, Miracle em inglês, que é um filme sobre jogadores de hóquei.
Não vi. Não. Que é bem típico filme, aquele filme de esporte clássico. Sim, que o pai treina o filho. E o técnico não quer treinar o time, mas aí depois o técnico tem problemas na vida pessoal, daí alguém força, ele vai, ele se reconquista, enfim, aquele padrão clássico mesmo. Sessão da tarde. E aí é um jogo de hóquei. Só que esse jogo, Miracle, esse filme é importante porque ele é dentro de uma estrutura da guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né? No caso, acho que era a União Soviética ainda, era tipo naquela viradinha dos anos 80 ali, em que as Olimpíadas de Inverno, tipo, o jogo de hóquei não podia acontecer porque os Estados Unidos estavam brigados de fato e eles quiseram proibir o jogo. E aí os dois governos dos dois países falaram, a gente não vai jogar, a gente vai tirar os nossos times. E os times se uniram, isso é uma história real, os times se uniram e falaram, olha, o esporte é esporte, política é política, a gente vai jogar um contra o outro porque a gente quer disputar, porque a gente vive disso, isso aqui é a nossa vida. Se você quer fazer política, vá, né, se lasque vocês pra lá, isso aqui é a nossa vida. E aí eles jogam entre eles, tipo um time, os rivais jogam entre si e tal. E é a história sobre esse jogo icônico que, tipo, juntou e botou os Estados Unidos no time de hóquei que é os Estados Unidos hoje, né? Sim, que é, tipo, sim. expoente de jogo de hóquei, metade dos jogadores eram canadenses, na real. Mas enfim, e como que foi? Como esse jogo foi televisionado, a gente tem esse jogo filmado, existe footage desse jogo, ele foi transmitido, então tem várias coberturas e tudo. Eles queriam filmar o jogo. E aí os diretores e os produtores chegaram no seguinte impasse. Ou a gente pega atores, a gente ensina eles a jogarem hóquei, ou ele ia nos times de hóquei e achava potenciais atores. Alguém que soubesse atuar. Que e eles optaram por achar jogadores de hóquei que tivesse o que eles chamaram de gen da interpretação, que foi o que eles colocaram assim. Que legal. Tanto é que vários jogadores de hóquei largaram a carreira de jogadores de hóquei e viraram atores de série e viraram atores até hoje. Que legal. Eles simplesmente perceberam, caraca, eu sei fazer isso também, que legal, me dá dinheiro, vou fazer isso. Então, é um pouco desse lance do trabalho que o Augusto Boal, que é um autor de teatrólogo, digamos assim, né, um autor teórico e também escreveu algumas peças de teatro, se eu não me engano, uma das peças que tem nome mais engraçado, que chama, isso eu tô falando de improviso agora na minha cabeça, nem estava planejado para falar isso, mas chama Hamlet, o Filho do Padeiro, que é... Muito bom. Que é uma inspiração. E, tipo, na verdade, é um contexto, né? Não é um livro de peças de teatro, mas é uma explicação sobre como esse contexto da teatralogia brasileira se deu ali. Enfim, não é o nosso caso de falar sobre Augusto Boal hoje, mas o Augusto Boal tem um dos livros mais famosos, que é Jogos para Atores e Não Atores. E nesse livro ele conversa muito sobre esse lance do que é atuação e o que não é atuação, para você usar elementos que sejam naturais, mas que a plateia compre que aquilo é real. Sim. Né? E a gente já falou sobre isso no Brecht, quando eu falei do distanciamento, quando a gente falou do Jojo Rabbit, que também trabalhava com operários, porque era muito mais um lance de pegar o empoderamento dessas pessoas que eram pobres e botar, vocês também são protagonistas da própria história, e vocês interpretam a própria história. E por que eu estou dizendo tudo isso? A essência do The Office é assim, metade é ator, a outra metade é o roteirista. O roteirista interpreta um personagem. E ele não interpreta, você vê que ele não interpreta. Tem um dos roteiristas que é o mais famoso dos roteiristas do The Office, que é o melhor roteirista quase, que é o Toby. E ele é péssimo. E ele não interpreta. E assim, e você vê, ele já falou disso, escreveu sobre isso, que ele tentava escrever o máximo possível pro personagem dele não aparecer. Só que o personagem dele começou a ficar tão importante e ele não escrevia fala pra ele. Porque ele não escrevia fala pro personagem. Ele só escrevia, aí tem a conversa com o Toby. Aí ele se sentava na frente da câmera e ficava... E aí, às vezes, não fala nada. E você vê o outro ator atuando e ele só tentando lidar com a cena pra cena acabar. Maravilhoso. Então, assim, quando você começa a perceber que isso tá rolando no cerne de uma série e isso, na verdade, faz parte da linguagem que eles escolheram fazer, eu acho... É genial, cara. Não, genial. Assim. Não, e ousado, né? Primeiramente, você depende muito do outro ator. E é louco quando você vê um ator atuando muito e tá em cena com um que não atua. É um negócio muito difícil. Chega a dar uma agonia quando você tem, né? Quando você pega, sei lá, agora eu vou jogar aqui na mesa, mas é como se pegasse um episódio de Malhação e colocasse a Fernanda Montenegro. Aí você vê a Fernandona atuando com um moleque ali que tá começando e tal. E aí fica um abismo, né? Agora, por outro lado, o não ator ali mesmo é melhor do que o ator que atua mal. Porque o não ator, ele tá sendo ele. E a prova disso é que o personagem cresceu.
Por conta, obviamente, do cara que atuou com ele ali maravilhosamente bem, né? Pra poder não parecer que era um não ator. E, ao mesmo tempo, a veracidade daquele cara que não tem obrigação nenhuma, vamos dizer assim, de atuar bem. Porque ele só precisa ser ele mesmo. Então... E também tem um negócio cômico, clássico da comédia, porque não dá pra fazer esse sistema, e por isso que eu sempre bato o lance que não tem quebra de quarta parede, porque não dá pra fazer esse sistema que a gente tá discutindo com coisas trágicas ou com dramas profundos, né? Dramas profundos de tristeza, digamos. Não dá, porque você tem que ter o desenho da armatia, né? Você tem que ter a falha. O personagem ele tem que andar do ponto A ao ponto B, senão ele não anda com o conceito trágico, né? E na comédia você não tem essa necessidade, você tá desenvolvendo um tipo. Então faz aí o puxa-saco. Aí o que ele vai falar? Não importa o que ele vai falar, porque a gente não tá ouvindo o que ele vai falar. O que ele tem a dizer, a gente já sabe. Ele é o puxa-saco, ele é a princesinha, ele é o gatinho, ele é o idiota, ele é não sei o quê. Ele é o tipo. A gente só vai precisar entender que ele é o tipo. Então ele vai ser super caracterizado como tipo. Ele vai ter uma roupa bem tipão, bem caracterizado como o idiota. Ele vai ter comentários e fala, tipo, tudo é sempre muito superficial e caricatural. Vai se comportar de tal maneira sempre que o cara que ele puxa-saco age, porque né? Porque, na verdade, a gente tá vendo essa coisa. E aí, como pega esse elemento e bota... Pega isso e bota o elemento do The Office, que eu acho que é o brilhantismo do The Office, é uma série sobre nada também. Você tem personagens tipos que não tem o que fazer. Você entendeu? Tipo, você pega personagens tipos que são caricaturas que não tem o que fazer. Eles não têm nada pra fazer. Eles estão trabalhando num lugar que nem eles sabem o que eles estão fazendo. Ninguém fala sobre o trabalho deles com uma propriedade. Nada, eles não sabem nada do que eles estão fazendo. E isso é tão interessante porque fica sobre nada de nada, só que você tem personagens muito fortes, com performances muito interessantes. E aí dá muito apoio pra câmera, muito apoio pro cara do som. Sabe, tipo, eu fico enlouquecido tentando descobrir como que eles capturaram o som, sabe? Porque pelo jeito que você vê como eles filmaram, se fosse simplão, se fosse tudo uma câmera só, como parece ser, porque é isso, você não vê câmeras de cobertura. Então, quando a câmera faz uma passada gigante, né, em um pan enorme que passa por todo o escritório, você não vê luz e você não vê outra câmera. E aí, na sequência, você tem um invertido de um reverso que você teria que ter visto, se aquilo fosse realidade, você teria que ter visto, uma câmera teria que ter enxergado a outra. Pelo menos então, um tripé ali no canto teria. Então, o que eles querem dizer é que isso tudo está acontecendo ali de verdade. Vamos supor assim, né? Tipo, essa é a ideia. Mas para isso acontecer... Você teria que ter uma situação qualquer que fizesse os personagens transcorrer esse lugar. E não tem. Então a performance fica em cima do câmera, que vai ter que meio que de verdade decidir o que é que vai filmar. Porque ele sabe que se ele chutar pro outro lado vai aparecer equipe. Então não pode aparecer. Ele fala assim, olha, eu tenho que gravar aqui. Se você passar por mim, eu não vou em você. Vou deixar você passar. Exato. Mas eu posso fazer esses 180 graus, mas eu não posso passar 183, senão aparece a galera. Por isso que eu acho que o The Office é o único reality show de verdade. Pra mim, eu resolveria assim, Kinoflow pra cacete no teto, pra ficar tudo igual... E 5 boom espalhado, porque não tem o que... Como é que faz aquilo ali? Quem tá falando? Quem tá onde? Óbvio, lapela em todo mundo, mas assim, é o que você falou, o câmera... Quantas vezes a gente gravando nossos vídeos aqui no dia a dia, aprendendo, moleque com a câmera, e num lugar assim, que se você virar pro outro lado, você entrega. Muitas vezes quando tem um cenário, né, um canto, então você tá gravando ali, mas aí você tem que seguir a pessoa. Se a pessoa sai dali, você tem que vir até um ponto e parar, e você decide o corte. E a quantidade de case que você mostra, né? Quando você vira e tipo, vê o case da câmera tá lá atrás. Putz. Não, isso acontece muito quando a gente vê aqui no Brasil, não tô nem comparando, mas dizendo quando a gente tem programas como tinha o Sai de Baixo, agora tem esse Vai Que Cola aqui da Multishow e tal, do Multishow, que são cenários, teatros que são gravados, mas tem horas que a câmera abre um pouco pra poder fazer e aparece um pouquinho da coxia e beleza. Então é meio que isso, assim, ali não, ali era assim, olha, a gente tá aqui, mas vamos evitar aparecer a equipe pra não entregar. Na verdade, a ideia deles, e isso é que eu acho que é a montagem, porque não é uma câmera só, eles realmente, eu acho que deve ser um trabalho homérico fazer essa série, deve ter sido.
porque eles realmente fazem coberturas fixas por áreas de, sei lá, vamos botar 45 graus, o resto tudo atrás, filma só isso aqui. Aí depois muda tudo de lugar, filma só aquilo ali. Aí eles cobrem 360 graus do The Office todo por blocos e depois monta isso numa história que pareça que tá tudo fluido. Sim. Porque, como tu desse o exemplo do Sai de Baixo, tudo bem aparecer a câmera, porque você sabe que tá ali. Só que quando você, como plateia, enxerga a câmera, tem um fenômeno que acontece como plateia. Você se desloca da realidade, você vê o que você tá vendo e você critica o que você tá vendo, o que você viu. Sim. Você tem um deslocamento do entendimento da fantasia. E aqui eles passam o tempo todo sem citar microfone, sem citar equipe, sem citar nada e, ao mesmo tempo, o ator tá falando direto pra câmera, falando direto pra equipe, falando sobre a equipe e falando sobre a feitura desse negócio. Ou seja, os personagens estão tentando atrapalhar a filmagem que o diretor quer fazer. É isso que eu ia falar. Sabe? É quase incrível. que incoerente. É quase que incoerente. Inclusive, Porque você nesse episódio que a gente vai citar, que é na segunda temporada, o 12º episódio, quando o personagem do Michael Scott vai com o Dwight pro hospital, ele tem que entrar no hospital e ele vai ter que entrar na sala para tirar uma radiografia, né? Fazer uma radiografia de tecidos, sei lá como é que é o nome disso. E aí ele tem que desligar o microfone. E na real, se eu não me engano, cara, é a primeira vez, ou seja, a gente já passou 2 temporadas e 12 episódios, né? É a primeira vez que um microfone é citado. Sim. É a primeira vez em toda a série até ali que eles desligam o microfone, que aí eles fazem um sinal de multam o microfone. Sim. E eu, quando assisti a primeira vez, eu fiquei pensando se eles de fato tinham um microfone ou se aquilo era prop. Sabe, Sim, tipo, bota sim, um porque se o lavalier. áudio continua, Eu já fiz né? isso, de botar um lavalier que vai fingir que é um lavalier que estava sendo filmado, depois você põe esse efeito de multa, né? Tipo, e aquele microfone tá lá como prop. Ele não até porque um você de vai verdade. continuar captando o áudio, né? Não desligou, Você tem que como continuar, o cara vai ter que ser falado, então deixa. Entendeu? E ao mesmo tempo, também a chance de, não, bota de verdade, desliga mesmo. E deixa valendo da câmera. Então, isso é brilhante você pensar nisso, porque eles fazem isso, depois isso acontece várias vezes. E depois, mais pro final, você tem o Boom, que o cara do Boom acaba se envolvendo com a Pam, e você, tipo, conhece ele, e você vê cenas, até, e são meio forçadas até. É a parte meio ruim, porque eles não conseguem, porque é muito difícil manter essa história dos equipamentos invisíveis. Os equipamentos invisíveis, eu acho que deve ser a coisa mais difícil da conversa na produção. Tipo, deve ser deve ser... É o maior desafio, né? O maior desafio da se produção. você pegar o MDB deles, tipo, a equipe de câmera é gigantesca. Porque a quantidade de consultor que deveria ter sobre, tipo, a melhor forma de botar, qual é o f-stop melhor, porque eu tenho que cobrir um range gigantesco. Não, e de desenhar coisas. o mapa também, né? De fazer, olha, vamos fazer daqui pra cá, mas se a gente fizer isso, a gente botar uma dolly fazendo... Não, mas se a gente ficar na mão, mas e o cabo? Na hora que virar, o cabo vai aparecer. Então usa cabo, não usa cabo. Então realmente deve ter sido muita Em gente alguns pensando. episódios, quando eles estão sentados, e dependendo do tipo da iluminação, você ainda consegue ver no reflexo do óculos de alguns atores que existe um monitor, que tem tipo uma pessoa sentada olhando um monitor de referência. Aham. Mas é muito raro, porque a sensação, e é muito bem premiado por isso, a sensação é que de verdade é a história que eles estão contando, que é uma equipe de filmagem que captou um documentário sobre funcionários de uma equipe. Se você levasse a sua câmera para filmar uma repartição pública, seria aquilo que você ia ver mesmo, sabe? Assim, com toda a trama e tal. Então é fantástico. Não, legal demais, legal demais. Se deixar, eu falo horas sobre isso. É porque eu escrevi um artigo enorme sobre o The Office. Eu escolhi uma cena para tentar justificar e mostrar tudo que eu entendo como síntese disso tudo que a gente veio discutindo. Porque, como vocês perceberam, esse episódio ficou um pouco mais filosófico, linguístico sobre o fazer do que propriamente detalhes da cena como a gente se propõe. Mas é porque eu acho que a natureza desse seriado não dá para você ficar pontuando detalhes, assim. E é muito extenso. São muitos anos. São muitas horas. Cada episódio tem 20 minutos. Né? Muda muito. Então, imagina 20 minutos, 20 e tantos episódios por 8 anos. Tem muita coisa. Não vale a pena escolher uma só. Mas eu achei que esse episódio da segunda temporada, o episódio 12, chamado The Injury, eu não sei como é que eles chamam em português,
que é o episódio que o Michael Scott queima o pé. Lembrei de uma cena agora que acontece ali, que ele tá chegando no escritório, ele tá com o pé com plástico bolha. Aí no que ele tá falando, o carinha não resiste, começa a estourar a bolinha. Aí ele, para de instalar meu gesso. É tipo, não, o mais engraçado é que ele tá dando um texto e você não tá vendo o pé. Aí você escuta. Mas você tá escutando. Plec. Aí quando volta, a câmera procura assim, aí tá o carinha lá estourando, que é irresistível aquele plástico bolha. É muito engraçado, é muito bom, muito bom, muito bom. Então eu queria chamar a atenção pro início da cena. O The Office tem uma caracterização, que todo mundo que já viu sabe, que é um padrão. O padrão é, ele tem uma abertura antes do episódio, que acontece um pouquinho antes da vinheta. Então, antes de entrar a vinheta real, entra alguns segundos, 1 minuto. Esse prólogo, que é uma esquete cênica, cômica, que acontece sempre antes, obviamente, por ser uma esquete de prólogo, que acontece para elaborar e setar o tom da comicidade do episódio que vem, como se fosse um Cicerone, um mestre de cerimônia, um mestre de picadeiro, que faz, ou os palhaços, né, que fazem aquela ceninha na frente do picadeiro, do teatro, enquanto as pessoas estão arrumando o trapézio. Ou numa troca de trapézio para cama elástica, você tem palhaços que entram em cena e fazem uma esquete curta para fazer só aquele setupzinho. E esse é um tipo de estrutura cômica tradicionalíssima, clássica. Então eles trouxeram pra cá esse elemento. Vamos fazer uma sketchzinha curta aqui e depois a gente entra com o episódio. Sim. Pra mim, as melhores coisas do The Office são todas essas sketches. Esses comecinhos. Pra mim é a melhor coisa. Os episódios em si, eles às vezes são muito bons, às vezes eles são ok. Mas assim, pra mim todas as entradas são maravilhosas. Todas são 100% bem feitas. E elas mostram muito o que o episódio é, mas também o que o seriado é. Tipo, ela mostra quem são esses personagens. E como é curto, precisa mostrar logo de cara quem eles são e a que veio, pro público já identificar direto. Até porque é série e eles sabem que as pessoas podem assistir isso separadamente da cronologia. Então, ele estabelece o tom da idiotice logo pra qualquer pessoa que vê pela primeira vez. Então, ele queima o pé nesse lugar e ele tá desesperado pedindo pras pessoas virem buscar ele, porque ele quer ser o centro da atenção e tal. É importante lembrar que o The Office também passou por uma fase que é, tipo, as 2 primeiras temporadas, elas foram meio que reformuladas ao longo da temporada. O personagem do Michael Scott passou de um cara super canalha, cruel, que queria ser famoso, que queria poder, ou de alguma forma era, tipo, o centro da atenção, pra um carente que quer amizade, que é família, quer ser amigos. Tipo, o personagem sofreu isso. E, em parte, a gente não sabe, porque aí seria uma especulação nossa, ninguém falou oficialmente que era isso. Os roteiristas não disseram, a gente fez isso de propósito. Mas, em parte, porque o Steve Carell, que era o ator, ele ficou muito famoso e ele acabou virando queridinho também. Tipo, ele atingiu o que a Rachel, do Friends, atingiu na TV brasileira. Tipo, os caras queriam ser ele, as pessoas gostavam dele, né? Isso não à toa, os dois estão no The Morning Show, né? Exato. E o Steve Carell é um cara que todo mundo ama até hoje. Ele Mas é uma questão de trabalho de imagem mesmo, né? Realmente, assim, eu que vi esses episódios, falei, nossa, ele faz umas piadas de mau gosto até pra época, né? E aí, realmente, o cara vira o queridinho da América e ficar associado 2, 3, 4, 5 anos a um personagem que só fala coisa nada a ver, é perder a mão demais. Eu acho que a equipe de cuidado da imagem dele deve ter falado, olha, a gente precisa pegar um pouco mais leve, porque não faz sentido. E até pra fazer dinheiro com a produção, porque talvez ele pudesse ser demitido, tirado, ou, tipo assim, poderiam escrever ao ponto do povo não gostar e a série ser cancelada. Então, eles tiveram que reformular. Então, não só ela ficou mais bonita, porque ela ficou mais clara, eles melhoraram o equipamento de luz, né? Tipo, tem um momento balancear o branco. Balancear o branco, isso, caraca, ainda bem que você viu isso, porque eu fico assim, bonito. Caraca, amarela. No escritório e amarela. Nunca vi isso. Em determinado momento eles falaram, aperta esse botão aqui. Plá, WB, pra que serve? Né? É claro que, tipo assim, ela foi ficando melhor porque eles foram apostando, a coisa foi tipo, não, isso aqui vai dar certo, vamos nesse caminho. Claro. E ela foi maturando. E quanto mais ela matura, mais genial ela vai ficando. Porque eles mantêm tudo isso que a gente já falou. Então, o que eu acho interessante é olhar nesse episódio, porque pra mim esse é o turning point. Esse é o momento em que os personagens já sabem que o Michael Scott ele é um idiota,
Todo mundo já sabe disso, e tem um personagem que é o Dwight, que é o idiota máximo, que ele ainda não sabe. Então, eles vão tentar excluir esse personagem de descobrir que o Michael Scott é um idiota até o momento em que o Michael Scott, de fato, como personagem, fale com o Dwight. Então, existe uma trama interna dentro do The Office todo, que é o Dwight é sempre o puxa-saco, e a gente mantém ele nesse lugar. A gente não mostra como o chefe da gente é um idiota, né? E é uma dupla palhacesca muito interessante, né? Uma dupla de clownaria mesmo, entre o personagem que é super idiota e o outro que é esperto e que fica tentando passar a perna no idiota. Mas que, no fim das contas, os dois é que são os idiotas, né? São os palhaços. Sim. Então, ele é um grande exemplo. E no iniciozinho, no sketch do iniciozinho, você tem a sequência em que ele vai entrar, em que vai rolar todo esse lance, só que vai ter a ligação dele com os inserts. E aí aquilo que eu falei de tentar contar a história através dos inserts. Então eu queria que a gente soltasse o início mesmo, do zero. Começo, né? Começo do começo. Aqui no Brasil, só deixando claro, todas as temporadas estão disponíveis no Amazon Prime. Prime Video, né? Porque saiu do Netflix, né? Vamos lá. Então é soltando bem do 00, né? 00 mesmo, né? Okay? Aí eu vamos tentando falar junto, ok? Ok. $1 já. Ok. A câmera se ajusta, aí a gente tem uma sequência de inserts para mostrar o established shot, né? Tipo, nada tá acontecendo. E aí o telefone tocou, faz um super zoom na câmera da Pam. Olha só o tanto que a gente tá perto. E a outra câmera que tá fora... Ó, essa é uma câmera que foi gravada depois, tá vendo? Tipo, o zoom foi uma câmera e a outra de fora foi outra. E por que essa câmera é importante? Porque lá atrás a Angela tá, ó, olhando, tá vendo? A Angela tá olhando e aí a gente dá o zoom pra ela e depois volta pro cara. E a mesma câmera, tá vendo? Aí a câmera anda pra poder fazer o ponto dele olhar pra gente. Isso, depois vira um insert, aí ele vai fazer uma sequência de inserts pra tentar contar a história de que todo mundo foi afetado por essa história. O que nas câmeras iniciais não foi possível captar. Sim. Ok, pausa aí. Então, foi meio rápido, né? Porque muita coisa acontece. Então, o que eu quero chamar a atenção é que eles tomaram a decisão de vamos filmar a Pam atendendo o telefone, mas, na verdade, a cena é sobre a Angela. A Angela que tá no centro e é o comentário. Por quê? Porque, novamente, até aqui, todo mundo já sabe que a Pam é queridinha, que ela é recepcionista. Todo mundo já sacou as histórias. A gente não sacou quem são os outros. Então, a decisão da edição, ou da cinematografia, ou do câmera, foi... A gente precisa mostrar esses momentos, né? Só que a gente não vai ter esses momentos na câmera principal da master da Pam, que é como começa. Então ele cria uma sequência de inserts, que são inserts frios mesmo, tipo filmagem do telefone. Filmagem da personagem, filmagem do não sei o quê, com uma cena que é o zoom da cara da personagem principal também como insert. Eu acho isso muito arriscado. O insert não é a master shot. Tuca, você sabe muito bem, quando você vai mandar um cliente, você fala, cara, garante a master, porque se der peteco, a gente tem a master, aqui, cara. Se não valesse, não tem pra onde resolver. Exato. E aqui eles escolhem o personagem principal, da fala principal, também como estrutura ainda de insert. Porque a cena master, na verdade, é pra mostrar a personagem lá de trás. Então, vamos voltar de novo, do zero, pra gente ver esse movimento. Voltando, peraí. Vamos lá. Soltei. A gente ajustou a câmera, um insert. Master, essa é a câmera master. Ó, ela dá um mega zoom pra mostrar esse detalhe. E aí, essa é uma outra câmera. Volta na câmera zoom. Ela tá gritando. Aí, ó, essa cena é a Angela que é importante, que é a loira lá de trás. Ó, tá mas ela sai... E aí, quando ela volta... ela volta já olhando, vai a nela. câmera ajusta e aí dá o zoom pra ver ela. E aí a câmera desdá o zoom e vai andando pra trás devagarinho pra pegar esse olhar do Jim. Ó, pá, muito curto. E aí entra os inserts, que é pra mostrar, tipo, já resolveu o problema. Então imagina só a quantidade de cena marcada pra poder dizer isso tudo com essas filmagens. E aí, obviamente... toda essa loucura calma quando a gente vem pro depoimento em que ele vai te explicar o que aconteceu. Que é o que você acabou de ver. Porque assistindo, você não entendeu nada. É uma gritaria desesperada com uma câmera que não tá te mostrando nada. Coloca o cara numa exposição, né? Porque assim, o cara tá falando um negócio super complicado. De repente, você, mano, quer saber? Ó, tá todo mundo ouvindo.
Então você fala, gente, o que tá acontecendo? Por que E o cara meio que tá pedindo um socorro, né? Você não sabe muito bem o que tá rolando. E aí fala assim, cara, olha, todo mundo tem que ouvir. Então é uma forma até de espanar o do chefe mesmo. Fala assim, olha aí, que idiota que tá... Tem meio isso, né? Mas só que você demora pra você pescar, porque é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. E aqui rola também, no depoimento dele, rola o momento em que ele tá falando sobre o grill, que ele queimou o pé, e não tem um insert. É a câmera principal que tá setada num tripé que tem que se deslocar, refocar pro pé dele e voltar pra ele pra refocar nele, né? Tipo, esses esforços de zoom, eles são muito demanda muito dos personagens e demanda muito do blocking e principalmente demanda muito do cameraman, que tem que, tipo, meio que ficar estabelecendo. Cara, vamos rolando isso tudo, sabe, Mas na é minha por frente. isso que eu acho que é o que você falou ali, que muitas vezes o câmera é inscrito como cinematógrafo e tal, porque, assim, a fotografia é observadora o tempo inteiro. Então, assim, não necessariamente ela vai ter um quadro primoroso. Ela não vai ter uma, né, o blocking não vai ser impecável, né, os pesos e tal. É muito mais sobre, assim, o que eu tenho que ver? Então, assim, na hora que ele fala do pé, que a câmera vem no pé e volta, poderia pegar uma lente diferenciada pra botar o pé com fundinho desfocado e aí dar o destaque pra queimadura. Não, aqui, assim, é tipo, é como se você estivesse conversando com a pessoa mesmo, o cara fala, aí ele cita o pé, você dá uma olhada pro pé e volta. Isso, exato. Então, assim, você não vai ver muito bem o pé ali direito. Você vai olhar, vai sacar que tá queimado e volta. Então, o primor da fotografia fica em segundo plano. É muito mais sobre observar, de trazer esse olhar observador o tempo inteiro. E é o que acontece no episódio todo. E na série toda, como você disse, né? E tem um outro detalhe dessa mesma cena, a gente pode colocar aí, eu acho que é 1 minuto e 45, 44, que a câmera tá filmando o cara do bigode, o Stan de terno marrom. É Sim. o comentário importante dele, aí Sim. a gente sai pra outra, volta pra ele, e aí vem esse momento que eu quero chamar a atenção, que é quando o Dwight, pausa aí, quando o Dwight entra em cena, Sim, o tô Dwight nele. 1,53, tô nele. Isso, o Dwight tá aqui na nossa esquerda, bem no finalzinho do frame, tá conversando o que tá acontecendo. E o Dwight é o puxa-saco. Sim. Então, a próxima cena, o próximo take que a gente vai ver vai ser o inverso do Dwight, que é porque a gente precisa ver a reação da Pam. Porque a gente agora já viu que o Dwight tá incomodado. Só que pra gente não pesar, porque o Dwight tá trazendo peso, a gente tem que ver que a Pam não tá levando a história a sério. Total. Só que pra filmar a Pam, a gente tem que filmar ela de frente. Então a gente teve que fazer a cena do Dwight aqui, depois mudar a câmera pro outro lado pra pegar a Pam falando, entendeu? Então solta aí no Dwight, $1 já. A gente corta pra Pam do outro lado e depois volta pra ele correndo. Esse pulo é de fato uma troca de câmera. De verdade, uma troca de câmera, né? Porque aqui não dava pra uma câmera só fazer, não daria pelo não dava, espaço. mas não ao dá, mesmo não tempo dá. você não enxerga a outra câmera, né? Tipo, exatamente por isso. E é um detalhe que você vê que é muito curto, né? Pode pausar aí, é muito curto. E isso é o tempo todo na série. O tempo todo. Esse blocking é uma loucura, assim. Ou eles são gênios, ou então é isso que a gente rápido, né? Realmente é muito rápido. Ou então é isso que a gente tá teorizando, né? Nossas hipóteses aqui é isso. Eles têm uma fluidez à natureza dos personagens, dos atores interpretando na frente das câmeras e uma habilidade com o cameraman pra fazer um real reality show, sabe? Pra mim a grande dificuldade da direção é justamente essa. É porque parece que tem que ser o tempo inteiro... parece que o tempo inteiro existem tomadas de decisão, assim, no sentido de... Olha, a gente tem um diálogo, o que é o básico, né? Você tem o cara falando, tem a reação, tem o cara falando, tem a reação. E aqui, parece que assim, ó, nessa cena a gente tem reação. Na outra, quando eu digo tem reação, é assim, a gente vai gravar take A, take B, pra ter a reação. E nesse aqui, não. Nesse aqui, a reação fica na mão do câmera. Então, é o tempo inteiro decidindo no tratamento do roteiro, ali a galera falou assim, olha, aqui é o câmera que vai resolver. Nesse aqui, a gente tem que fazer 2 takes pra pegar ela de volta. Só que, mesmo assim, por conta do ritmo,
é um puta trampo pra um negócio de 2 segundos. É meio que porque na verdade é meio que todo mundo ganha. Tipo, aqui a gente tem que ter um take A e B, e aqui é o lance da câmera, o câmera decide. Exato. Às vezes fala, não, então é 50-50. Exato. A gente tem o take A e o take B, e também o câmera decide, a gente usa os dois. O tempo inteiro. E aí nessa que um foco samba e beleza. Exatamente. Então isso é muito curioso analisar, assistir novamente, né? No meu intuito é fazer as pessoas se apaixonarem pela série. Então, assistir a série a partir desse episódio, porque eu acho que a partir daqui parece que eles entendem o que eles estão fazendo. Eles entenderam o que eles tinham na mão, tipo, é isso, nosso potencial é essa bagunça. E é a equipe técnica que vai fazer esse seriado dar certo, entendeu? Tipo, é o câmera, é o editor, sabe? Tipo, e a performance, claro, mas tipo assim, a história tá sendo contada sobre esse nada em cima dessa técnica. Sim. Então, eu acho que a partir desse episódio... A técnica apurada é importante pra que a história seja bem contada, né? Eu acho que é isso, né? Enquanto a técnica não afiou, né, com o que eles imaginavam, porque não é uma coisa padrão de gravação, que é uma simulação do reality, tudo que a gente comentou até agora, enquanto isso não tiver afiado, a série não engata. Bom, o próximo é o próximo episódio. Só pra provar como ele... Porque a minha tese aqui é... Como... Não, na verdade, não é uma tese, eu não posso dizer, porque não é uma tese, né? É uma hipótese. A minha hipótese, para ser cientificamente acurado, a minha hipótese aqui é... Eles não só entenderam que a logística é feita no set, como agora eles são maestros disso, tipo, eles são mestres dessa onda. Agora que eles entenderam, eles vão tirar a onda, né? Vão fazer a Vera. Porque você vai ver agora o mesma sketch de cênica cômica de início, em que o personagem principal continua sendo o Michael Scott, sendo trapaceado pelos outros. A estrutura é exatamente a mesma. O Dwight vai ser o puxa-saco exatamente igual. As filmagens vão ser corridas, só que agora você vê que eles estão com o freio de mão puxado. Então, assim, é como se você escutasse o Yamandu Costa tocando violão, e depois você escuta o Rafael Rabelo. Belíssimos Ele sabe tocar, e ele não precisa correr. Porque o instrumento é ele agora. Sim, belíssimo não é mais exemplo. Pra não quem é não mais conhece, vale ouvir. Mas isso era um elemento também que me deixava um pouco incomodado. E quando eu citei o Succession lá, a série, pra mim o ritmo é uma coisa que me toca muito. Sim. Obviamente a atuação, você consegue relevar, esperar o momento e tal, mas ritmo é uma coisa, até nós editores, né, a gente não tem como a gente não reparar. Então, isso me deixava maluco no The Office, porque eu olhava e falava, cara, um corte daqui, corta pra lá, a câmera vem e vai, e aí faz isso toda hora, e toda hora olha pra câmera, e toda hora tem zoom in, toda hora tem zoom. É muito tempo, quase como assim, olha, a gente aprendeu a fazer isso. Então a gente vai usar isso pra cacete, sabe? É porque eu acho que eles não filmaram isso. Eles não filmaram eles não filmaram essa monte de coisa, eles filmaram um monte de coisa. Não, e vai saber também se eles não estavam criando uma história, né? Eles estavam aprendendo a fazer. Então, exatamente. Lógico, que nem a gente costuma dizer lá no Audiovisuando, lá, quando compra 50, 1.8, você quer filmar tudo desfocado. Então o cara vai fazer o casamento do bolinho de queijo, pro pãozinho de queijo pro brigadeiro, do brigadeiro pro champanhe, do champanhe pro... e fica ali, esse bicho não disse nada, né? Então aqui eu sinto que o primeiro e o segundo episódio, a primeira temporada ali, tinha um pouco disso, olha, a gente tem que cortar, vamos fazer assim, uma série que a câmera segue e tal. Só que assim, gente, calma, respira. E eu acho que faz muito sentido agora, posso estar sendo repetitivo, mas faz muito sentido o que você falou, porque eu acho que é o que você falou agora, e eu vi os do 12 e o 13, são esses episódios que a gente tá comentando, e aí exatamente parece que a galera fala assim, olha, bom, a gente aprendeu. Agora que a gente sabe como é que funciona, vamos fazer esse take indo daqui pra lá, a gente segura um pouquinho, porque dá tempo de voltar pra cá, o ator também sabe. Nervoso, porque era uma loucura. E agora você vai ver esse sketch cênica, que os caras estão com o freio de mão puxado, que eles estão com a coisa estruturada mais suave, né? Tipo, eles estão indo mais devagar. Embora o ritmo ainda precisa ser o mesmo, ainda é cômico e ainda troca demais, ainda tem muita informação. Isso eles não vão perder nunca. Mas pro final das temporadas, tipo na 7ª, na 6ª,
eles estão bem menos também. Tipo, tá bem menos. Porque as histórias já estão maturadas. Todos os personagens já estão sendo mostrados claramente. Você já sabe quem são cada um deles. Você não precisa aprender mais nada. Então, a câmera não tá te mostrando detalhes da Angela, por exemplo, lá no fundo do frame, levantando sua cabeça e olhando. Você não precisa mais desse insert. Então, eles estão só na fluidez de terminar a história, né? Então, ele vai ficando cada vez melhor mesmo, né? Então, vamos soltar isso, só pra gente... Do zero, né? Do zero mesmo. Vamos lá, soltei. Já. A gente tem um corte, volta pro lugar que tava, e aí vem o cara. Mas você viu que até agora só rolou 4. O que na outra já tinha rolado um 6, 7. E ó, ainda tá no mesmo. Tipo, tá no mesmo lugar. É bem ainda. mais calmo, né? Aí a câmera caminha mais devagar, mantém, ó, tipo, agora eu vou pegar a reação dele, espero, porque sabe que ele vai reagir, fica com ele. O zoom não é tão louco, né? E o zoom não é tão louco. Não cortou. Tá mais... O foco tá mais cravado, né? Tipo, tá melhor. Essa também, ó, tipo, agora a gente tá com takes separados, sabe? Tipo, ok, próxima cena montado, né, ó. Tipo, ele tentando fazer a piada lá com o Ryan. Aí só zoom, corta pra outra agora, vamos fazer a sua parte. Tipo, muda a câmera, não deu certo, ó. Aí aqui ainda tem um pouco do outro, que a câmera se mexe. E aí, tipo, de novo, tá separado. Cada pedaço no seu lugar, sabe? Tipo, só que, no entanto, continua o mesmo feeling. Aqui tem mais montagem, como você disse mesmo. Eu acho que tem mais montagem. Eu ainda fico impressionado com a coisa da reação ser tão rápida. As reações são muito rápidas. Mas é porque eu acho que eles... Eles passaram 2 temporadas, praticamente, né? Porque a gente tá no 13º episódio da segunda. Então, tipo, eles estão em 2 temporadas entendendo e treinando os atores. Agora que todo mundo sabe, tipo... Porque agora o ator tá atuando, a atriz tá fazendo, e ela tá também de rabo de olho vendo o câmera. Tipo, o câmera vai virar pra mim. Sim, e agora eu sei que eu... tipo, que a gente fala do entrosamento, né? O entrosamento, a equipe começa a afiar, então é aquela coisa, já rola um bate-bola do ator com câmera, que a galera já tá se entendendo. E tem um negócio legal, uma solução simples, assim, mas de fotografia, que é quando ele faz esse movimento de pan para acompanhar o Steve Carell ali, mas ele finaliza a fotografia no Jim, é muito legal, né? Porque como é ele que vai comentar, né? Que é ele que vai fazer a brincadeira, você guia o olhar, você vai com o Michael ali, mas só que ele para no Jim para ele... Sim. Aí você tem a reação dele ali, que ele faz a... E você pode até manter como... Que você pode manter o mesmo frame que você tinha feito com o take separado. Sim, né? Tipo, você mantém aquilo. Ou seja, essa é uma câmera que foi feita de uma vez só. A outra foi feita de uma vez só que elas são montadas intermitentes, né? Tipo, entre uma e outra. Mas, no fim das contas, você tem o mesmo estilo de filmagem, só que de uma forma mais inteligente agora. Eu aconselho pra quem não conhece, pode fazer um apanhado das sketches, só do início ao fim. Sim. Que você pega a história, você pega a ideia e você pega o melhor do lance da comicidade, pensando que nosso público é voltado pra edição, né? Tipo, sim. A montagem desses primeiros sketches, pra mim, são os mais interessantes, assim, como exemplo. Né? E pra quem não conhece, vale a pena conhecer a história toda, porque os personagens passam por coisas muito bonitas, né? Tem umas frases muito bonitas. Tem uma frase de um personagem lá no final da última temporada, porque você viu o personagem passando por tudo, né? São 8 anos, tudo acontece na vida dele. E eles estão sempre, como todos nós, sempre querendo uma coisa que a gente não tem. E aí no final ele conclui, cara, é muito bonito o Andy. Ele fala assim... É muito bonito o texto dele. Ele diz, ele falou, antes eu tava aqui e ficava pensando nos meus colegas da faculdade, de como era bom aquela outra época. Tipo, antes eu achava melhor. Uhum. Depois eu fui pra faculdade e fiquei pensando como era bom quando eu tava aqui. Uhum. Aí ele falou, acho que deveria existir um jeito da gente saber que a gente tá no melhor momento da vida antes dele acabar. Uau. Sabe? E assim, tipo assim, porque sempre é o melhor momento, cara. Só que a gente nunca acha que tá no melhor momento. E a gente deveria ter um jeito de saber que a gente tá vivendo o melhor antes desse melhor já acabar. E então eu quero dizer assim que ele tem momentos que são super sérios, que são doloridos, sabe? De perda, de morte,
de abandono, de tristeza, de loucura, de falta de dinheiro, de falta de oportunidade. Eles passam nesses 8 anos por uma crise financeira que os Estados Unidos passou também. Eles entram com a internet, tipo, a internet passa a ser alguma coisa. Os atores vão saindo, né? O celular passa a ser alguma coisa importante. Tramas vão mudando porque os atores, né, o civil vai saindo. Então, assim, vale muito a pena acompanhar, porque, no meu entendimento, eles mantiveram durante todo o tempo o que a gente viu como lógica estruturante de contar história nessa sketch aqui. Sim. Tipo, eles conseguiram manter até o final. Tudo muda até o final, fica bem diferente, em termos de história, mas a estrutura de contar essa história não muda, não. Eles ficam ali. Eles têm que fazer umas trapaças, porque, tipo assim, a ideia é que eles estão filmando um documentário, mas todo mundo tá de lavalier, até pessoas que eles encontram na rua. Sabe? Tipo, ele vai na rua e encontra um frentista, o frentista tá de lavalier. Não, nesses episódios aqui tem a menina do Hooters ali, né? Que eles vão lá no Hooters. Tá a menina tá lapela, não tem... Como é que ela... Tipo, tá todo mundo microfonado, sabe? Não, é tipo quando a gente tem aquele programa de televisão que a pessoa bate na porta, oi fulana, pode entrar, ela já tá com lapela, como? Não, e o próximo take é a equipe entrando, quer dizer, quem filmou. Exato, quem filmou de dentro da casa, e ela já dá um oi com o som valendo, então alguém entrou, lapelou ela, né, lógico, né? Mas isso exatamente. Aí é a película. A película mente, a história e eles têm que trapacear nesse sentido pra você poder acreditar. Só que eles também se sacaneiam nisso, sabe? Tipo, eles também brincam com... Os personagens brincam com os câmeras, né? E quando você vai mais a fundo, tem vários momentos. Por exemplo, tem umas listas de... coisas curiosas que rolaram no The Office. Tem várias coisas que, assim, o personagem vai assinar o nome dele, né? Tipo, o personagem. Alguém pede um autógrafo pro personagem e o personagem, né? O ator assina o próprio nome mesmo. Tipo, dá o nome do ator, sabe? Legal. Tipo, tem várias dessas coisas que você vê que eles estão se divertindo e estão fazendo. Não levam tão a sério, né? É uma história bem leve, bem solta, cara. Eu acho que é fantástico. Vamos pra dica? Bom, então, na reta final aqui, depois de tanto falar de uma série que eu nem vi, né? Eu acho que é uma coisa inédita, mas eu sabia que isso ia acontecer, porque quando você fala que não tem muito o que falar, você fala bastante. Quando você fala que tem propriedade pra falar da série, eu fiquei até com medo e tá aí num episódio que não sei, depois de fechado, quanto tempo ficou, mas eu poderia apostar que ele passou de 1h30. Com certeza. Espero que o amigo, a amiga e todos os ouvintes que estão até agora, agradeço. E se não é fã de The Office, com certeza, por ter chegado até aqui, vai querer assistir, né? No mínimo vai ficar curioso, mas eu já puxo agora o nosso momento dica do final do episódio. Eu não vou, assim, eu falei durante o episódio e eu vou reforçar uma dica que eu acho que vai fazer todo sentido pra quem não foi impactado num primeiro momento pelo The Office. Eu sugiro uma série premiadíssima que eu falei aqui, que é o Succession. Eu não sei como fala. Succession, que é da HBO. É uma série que o criador é o Jess... Como é o nome dele? Jess Armstrong. Na verdade, ele fez um episódio de Black Mirror. E é uma série que, cara, é muito engraçada. Ele tem o Brian Cox como ator, que é o cara que fez... Não sou, a galera que já acompanha aqui sabe que eu não acompanho, mas fez o X-Men. Não sei exatamente qual, não fui a fundo, mas fez a adaptação também. Então, baita ator, dispensa apresentações. Tem o irmão do Macaulay Culkin, que é o Kieran. Acho que fala Kieran, que é K-I-E-R-A-N de Natal. Kieran. Então, creio que seja Kieran Culkin. Tem a Sarah Snook, que é uma ruivosa lá, uma ruiva que fez o Steve Jobs. Então, assim, é um grande elenco. Eu acho que é uma série... Eu não tenho por que falar aqui. Ela, como eu falei, dispensa a apresentação. Foi premiadíssima. Mas ela foi o meu The Office, né? Eu acho que... Não digo nem com o peso, porque The Office eu acho que tá na história das pessoas que curtem, na vida, porque é uma série imensa. E no caso, o Succession tem 3 episódios, o último, 3 temporadas, perdão. Com o último foi lançado agora em 2020. Não é um escritório, não é essa pegada, mas tem mais ou menos uma história que é um cara de sucesso, milionário, que tem os filhos, né? Tem, se eu não me engano, 2 filhos e uma filha, que serão os sucessores desse reinado, desse legado dele, né? Que, se eu não me engano, é uma rede de TV
rolê, então, sei lá, o Silvio Santos do rolê. Então ele tem uma filha que é super, né, estudiosa e séria. Tem o outro filho que se intitula o cara que vai ser o sucessor, né? Só que ele tem um problema com drogas. Então, assim, os personagens são muito mais densos, assim, ao ponto que a gente fala que o The Office é uma série sobre nada, ou Succession é uma série sobre um negócio muito sério, que é de ano, né? A gente vê muito isso, essa coisa dos milionários, que tem o filho e quem vai assumir, né? No caso de empresas familiares, né? Porque hoje a gente faz uma empresa, quando ela chega lá no milhão, a gente vende ela por bilhão. Mas ainda tem esse histórico e essa coisa tradicional de empresas familiares. Então é legal porque os personagens são densos, né? Você vai acompanhar o arco de cada um, principalmente nas 3 temporadas, são muito boas. E é uma série que ela, num primeiro momento, te engana, porque você acha que tá vendo uma série séria, né? Assim, aquele padrão HBO, fotografia espetacular, um primor de captação e edição. E aí, de repente, os personagens começam a entregar essa coisa quase que patética em alguns comentários, né? Então esse cara, por exemplo, que é o... Não lembro do nome do personagem, mas é o cara que é o filho mais velho, né? Que vai assumir. Ele é um puta bosto, assim, um cara bobão, faz umas besteiras. Você fala, cara, tem alguma coisa errada. Mas aí que você começa a sacar, é pra ir pra esse lado do The Office de assumir a comédia ali e fazer comédia de um outro jeito. Mas, enfim, tem também essa coisa do chicote, como a gente diria ali, né? Do popular ali da galera, mas o zoom in, o zoom out, push e tal. Então, isso vai acontecendo ali e aí você começa a ver que é uma série que é de comédia. Não é uma série com drama, tal, de familiar. Não é. É uma série de comédia, só que assim, régua lá em cima. Então, não vou falar muito. Recomendo, são 3 temporadas. Se eu não me engano, são 10 episódios, né? Por temporada, que é uma coisa meio que padrão da HBO. Algumas com mais, algumas menos. Mas é isso, eu creio que sejam 10 episódios, tá na HBO, recomendo demais, inclusive, Succession, inclusive pra gente depois falar dela aqui. Então, galera que tá ouvindo, dá uma olhada em alguns episódios. Bota na pauta aí, porque eu acho que é legal, cara. Eu acho que é uma série que, me perdoem os fãs de The Office, mas assim, não vou dizer que é o que The Office queria ser, porque como eu disse anteriormente, eu acho que Succession se inspirou no The Office, mas eu acho que é uma boa releitura da linguagem. Vai lá. A minha vai ficar dentro do tema, absolutamente dentro do tema, inusitadamente dentro do tema. É um podcast chamado Office Ladies, que é o podcast feito pela... Ai, como é o nome dela? Fisher, né? A Pam? É, a Pam. A Jenna, né? Jenna Fisher. É um podcast feito pela Jenna Fisher e a Angela, que chama Angela, a personagem Angela, chama Angela mesmo, as duas loiras, né? A Pam e a Angela. Elas se juntaram ano passado, esse ano, acho que o projeto é de ano passado, juntaram esse ano pra revisar como atrizes os episódios aí, coisas sobre a gravação, como foi gravar, o que deu errado e deu certo no final. A versão final foi diferente da que foi gravada. Enfim, todos esses pormenores de quem fez a parada estava lá, falando abertamente. E aí, às vezes, eles trazem também os outros. Tipo, o diretor, veio um escritor, veio o roteirista, veio outros atores. E elas fazem um podcast. Agora, com a pandemia, tipo, elas estouraram, porque elas conseguiram, de fato, formatar, porque aí ficaram em casa e tal. Claro. Elas são amigas na vida real. A Angela não era, a personagem Angela não é uma atriz, ela era uma amiga, ela não tem formação acadêmica de atriz. Ela até tem um episódio engraçado de entrevista que ela fala que tem um episódio que ela era super violenta, má, assim, cruel, sabe? Católica, recalcada e tal, irritada. E ela tá falando mal da Pam e criticando a Pam e a atriz tava grávida. Então eles botaram a personagem grávida também, né? E aí ela falou que se sentia super mal de tratar uma grávida amiga dela má. Pra você ver o nível como ela não era atriz. Tipo assim, ela falava, eu morria de medo de falar mal pra ela, porque ela é grávida. Você não pode falar mal pra uma grávida. Mas ela é personagem, não importa, ela continua sendo grávida. Muito bom. Então, muito divertido, muito fofinho e é muito assim, tipo, padeiro, sabe? Conversando as duas. Eu sigo elas no Instagram e elas estão, tipo, trocavam até 2 anos atrás, elas ficavam trocando receitas de fazer pão. Que maravilhoso. Como fazer pão. Tipo, é um nível muito legal, assim, de cotidiano. E elas conseguiram um nível de podcast muito excelente. Muito excelente. Bacana. De análise técnica e discussão e debate. É super divertido, abertão, assim. Então, chama, né, Office Ladies.
escrito com a mesma fonte Times Roman lá, aquela pra poder, dar a cara do The Office, ou praticamente perto do Times Roman lá. Enfim, tem poucos episódios, não é uma coisa muito grande, também começou há pouco tempo, mas vale a pena pra você conhecer histórias de bastidores e sentir, elas já estão bem mais velhas, né, falando sobre a coisa, e aquilo, né, são personagens que foram tão importantes na carreira de atrizes, ou de pessoas que acabaram virando atriz, que a pessoa acabou não podendo, ou não querendo, ou não precisando fazer mais nada. Sim. Né? Então, às vezes, eu sempre me questiono muito quando as pessoas estão falando sobre, tipo, caras que fazem sempre o mesmo personagem. Nem sempre é uma má gestão, né? Tinha um artista cênico argentino chamado Chacovachi, que é um palhaço argentino, que ele dizia que você tem que ter um excelente número. Você tem que ter uma coisa muito boa e vender isso pra todas as pessoas. Em outros países, em outros lugares. Você não precisa ter várias coisas. Você pode ter uma muito boa e trocar de público. É uma bela saída. Ao invés de você ficar sempre se reinventando, cria uma boa e troca o público. Mais Vende fácil. pra quem não te conhece. Saca? Faz uma coisa meio bilíngue, trilingue, e vai trocando. Muda de país, vai trocando. Nunca ninguém vai ficar, Muito já bom. vi. Quando todo mundo viu, troca de público. Troca de público. E é uma forma boa de abordar quem vive disso. Sim. Então, é muito interessante esse podcast, a qualidade é muito legal, o áudio, a diversão é super fofinho, assim, sabe? Nem sempre para além do The Office, propriamente, né? Tipo, a gente fica muito preso àquilo. Então, claro, eu só recomendo pra quem conhece a série. Sim. Porque às vezes vai ficar meio perdido, assim, sabe? Muito específico, meio, tipo, né? Bom, é isso, gurizada. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Ficou realmente grande. A gente vai tentar deixar isso o mais natural possível, de uma conversa mesmo. Esse foi um episódio diferente, porque o The Office pedia um episódio diferente, mais analítico de conversa e menos em cima de cena especificamente, mas também pela natureza que é série, né? Série é mais gigante e tem menos material. Eu me sinto, às vezes, uma confissão pessoal, eu me sinto às vezes um pouco impostor quando eu não venho tão lido o roteiro, por exemplo, quando eu não acho o roteiro escrito. Por isso eu não curto muito analisar muita série, porque eu não consigo pegar o material pra ler, pra tipo, ver outras questões. É muito difícil, é muito fechado, né? Ou às vezes nem liberam, mesmo quando termina. Então eu sempre fico meio assim, tipo, não sei se eu vou saber abordar direito e tal. Então, eu reluto. O Duca, que gosta mais de série do que eu, realmente assiste muito mais série, tipo 99% mais séries do que eu. Eu acho que eu vi, sei lá, 4, 5 na vida, direito. No máximo. Só mas é legal, acho que tá um bom número. Estamos no episódio 17, 18, se eu não me engano. Fizemos 2 séries, tá bacana. Então, a cada 10 uma série, eu acho que tá de bom tamanho, Eu tenho que assistir mais agora. Então é isso, gurizada. Lembra que a gente tem todas as redes sociais cabíveis que são possíveis de serem gerenciadas pela nossa equipe de marketing contratada lá no Canadá. Que eu não sei quem cuida, mas elas são cuidadas. Eventualmente aparece coisa postada lá. Que é o Segundo Corte, Twitter e Instagram. A gente também tá junto com o grupo lá no Sala, né, no Sala VIP. Então, se você for patrocinador do Sala, entrar como patronato, né, uma porcentagem de dinheiro muito baixa para você já ter acesso. Eu, inclusive, sou apoiador do Sala, pago. E o Rafa sempre fala, né, pô, cara, é o preço de uma coquinha. Você comprar uma coca, acho que a assinatura mais barata é R$4,50. E essa semana mesmo eu trouxe um amigo editor também. Eu falei, cara, aqui é um aprendizado, é aula o tempo inteiro. A galera essa semana estava inclusive discutindo sobre setup de máquina, configuração, cara. Então, assim, a gente recomenda muito mesmo, porque além de ser uma galera fina participando, é muito conhecimento, assim... de alto nível mesmo. De alto nível e todo dia, você pensa né? Que, muito conteúdo todo dia, várias vezes, vários fusos horários, porque tem gente de vários lugares do mundo. Você acorda, tem informação. E tem um lance que é legal de pensar do Sala VIP, é que muitas vezes a gente vai no YouTube querendo saber, tipo, como é que mexe na configuração do After Effects assim, assado, né? Aí muitas vezes os vídeos do YouTube são muito superficiais, assim, é só o mínimo do básico, assim, tipo, aquela aula plus que é o master mesmo da coisa, você vai encontrar lá, porque as pessoas discutem, elas pedem pra compartilhar, às vezes rola reunião de Zoom que a galera compartilha as timelines pra explicar como corta melhor e tal. E porque os problemas são pessoais, né? Uma coisa é caso a caso, então aqui no caso do Sala ali,
você manda um print da sua tela, alguém fala, pô, já passei por isso, aí corrige na hora. Então Muito vale legal. muito a pena. Então, convidar vocês para conhecer, né, no sistema de patronato, conhecer as benfeitorias que tem e os benefícios que você vai ter acesso lá. Então, vai estar tudo linkado aqui embaixo, assim como os nossos perfis no Instagram e no Twitter. Também o nosso e-mail, caso você queira mandar alguma reclamação, algum recado, pedir alguma coisa, dizer que tá errado, enfim, corrigir. Principalmente, eu gosto muito de ser corrigido, então, por favor, corrijam a mim, pelo menos. Eu não posso falar pro Duca, não tenho que pedir, mas eu gostaria, que é o contato@segundocorte.com. Então é isso, gurizada. Muito obrigado a todos e a gente vai se falando. Falou, um abraço. Valeu!